Tá na hora, RN desta terça-feira, traz uma entrevista exclusiva sobre o caso de Wendel Lagartixa. A defesa do policial militar da reserva, Wendel Fagner Cortez de Almeida, mais conhecido popularmente como Lagartixa, em nota esclareceu que Wendel foi preso injustamente no último dia 10, decorrente de uma abordagem policial no município de Vitória da Conquista, na Bahia. O juiz plantonista reconsiderou a decisão que concedeu a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva de Wendel. Diante disso, a defesa, representada pelos advogados Dr. João Antônio Dias e doutora Patrícia Vasconcelos, aceitaram falar com o Tá na Hora RN sobre a prisão, de Wendel Lagartixa. Já podemos conversar, a diretora Mirela Meg, já vamos conversar aqui. Eu quero primeiro cumprimentá-los, quero dar uma boa noite aqui à doutora Patrícia Vasconcelos. Boa noite também, doutor João Antônio. Importantes sobre esse caso. Agora sim, doutora Patrícia, consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite, Analisson. Para falar com a gente, vamos só tentar ajustar aqui o nosso áudio no estúdio, está dando microfonia, mas eu já vou perguntar aqui a doutor João Antônio, que está participando com a gente via telefone, sobre essa questão aqui de Wendel Lagartixa. A primeira pergunta que eu já faço ao senhor, doutor João Antônio, é sobre a prisão de Wendel Lagartixa. Vocês, na condição de defesa, consideram que essa prisão que aconteceu em Vitória da Conquista é ilegal? Do Wendel Lagartixa, como já foi afirmado hoje em nota à imprensa, é uma prisão completamente ilegal e irregular. Todo esse procedimento que foi feito em desconformidade com a legislação. Claramente, o Wendel é vítima de uma prisão de perseguição. A origem dessa prisão se deu, como já é de conhecimento público, a partir de uma abordagem policial num posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, aonde o irmão de Wendel Lagartixa estava portando uma arma de fogo. E este irmão de Wendel foi conduzido à delegacia. Inicialmente, o irmão de Wendel foi autuado. Porém, ao final do procedimento, houve uma reviravolta, o irmão de Wendel foi liberado e foi dada a voz de prisão ao Wendel Lagartixa. Vou fazer uma outra pergunta agora, até porque a doutora Patrícia Vasconcelos, doutor João, eu já volto a falar com o senhor sobre esse assunto ainda. Eu vou fazer essa pergunta, já que temos a participação dos dois, vocês estão aí. Foi negado um habeas corpus ao Wendel Lagartixa. Vocês solicitaram algum habeas corpus no dia de hoje? Existe essa informação? É confirmada isso? Fazendo para o doutor João. Thaleson. Vamos lá, vamos já reforçar a pergunta aqui. Doutora Patrícia, em relação à doutora Patrícia, doutor João, que estão participando aí, fiquem à vontade para responder a pergunta. Teve essa notícia divulgada, a desembargadora negou habeas corpus ao Wendel Lagartixa. Vocês solicitaram na condição de defesa esse habeas corpus? Confirma isso ou não? Não. Doutor João e eu atuamos nos processos de Wendel há mais de 10 anos e a defesa oficial dele não fez ainda nenhum pedido nesse sentido, de habeas corpus. Doutora Patrícia, qual é a atual situação? Como é que vocês continuam fazendo esse trabalho de defesa de todo esse processo, de toda essa situação, até porque ele continua preso lá na Bahia? O que vocês podem atualizar para a gente? Houve essa prisão, houve toda aquela polêmica e agora, atualizando em plena terça-feira? O Wendel foi preso injustamente, uma prisão completamente arbitrária. O irmão dele foi levado na viatura da PRF, foi flagranteado. Existe um documento às 7 horas da noite de um policial civil que mostra que o irmão dele, o Felipe, seria o flagranteado. Posteriormente, cerca de 6 horas depois, o delegado resolve dizer que aí quem é o flagranteado é o Wendel. Ele não fez exame de corpo de delito, tanto que no processo a gente tem a do Wendel, e infelizmente ele permanece ainda preso por conta dessa prisão que é arbitrária. Ok, doutora Patrícia. Eu vou perguntar agora ao doutor João, que também está participando com a gente aí. A pergunta que eu faço ao doutor João é em relação à audiência de custódia.
que foi que o Wendel falou durante essa audiência de custódia? Durou em torno de 2h30, é isso mesmo? O senhor pode falar para a gente sobre essa audiência de custódia? Ele negava sempre que essa arma era dele. O que vocês podem falar para a gente sobre essa audiência? Analisson, acerca da audiência de custódia realizada no dia de ontem, foi uma oportunidade em que a defesa teve para poder esclarecer, em primeiro lugar, o relatório que foi enviado pelo Ministério Público aqui do Estado do Rio Grande do Norte ao Ministério Público da Bahia, em que pese a audiência de custódia não adentrar ao mérito do fato. Entretanto, o Wendel, mais uma vez, reafirmou e negou qualquer participação dele relacionada ao fato que foi imputado. Ademais, o Wendel esclareceu que apenas mencionou aos policiais, quando foi perguntado acerca de arma dentro do carro, o Wendel disse que tinha uma arma dentro do carro, mas em nenhum momento o Wendel falou que ele tinha arma, que ele estava portando arma. Então logo a polícia localizou a arma, o próprio irmão dele, ouvido na delegacia, isso está registrado no processo, no depoimento, o irmão assumiu essa arma e os demais ocupantes do veículo, um sobrinho e um amigo de Wendel, também afirmaram à polícia que esta arma pertencia ao irmão de Wendel. Então tudo isso foi reafirmado por Wendel por ocasião da audiência de custódia. Ô, João, ainda falando com o senhor rapidinho aqui, em relação a toda essa movimentação, ao trabalho que vocês estão aí realizando, o senhor falou em relação a isso que ele negava, o senhor explicou de fato o que foi detalhado durante essa audiência de custódia. Então, se confirma realmente que teve esse contato, por exemplo, do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte com a Bahia? Analisson, esse contato não está sendo dito, não está sendo afirmado pela defesa de Wendel. Isto foi dito, isto foi afirmado, isto está nos autos, através da petição protocolizada pelo Ministério Público da Bahia, onde requereu a reconsideração da decisão que concedeu a liberdade provisória de Wendel, pedindo a decretação da prisão preventiva de Wendel. E lá na petição, o Ministério Público da Bahia fala que, em tratativa, usou este termo, Nelson, tratativa do Ministério Público do Rio Grande do Norte com o Ministério Público, com o GAECO da Bahia, enviou o relatório demonstrando o histórico processual de Wendel. Agora, qual é a situação atual? Ele está num presídio militar? Qual é a situação atual dele nesse sentido? Tem previsão de retorno aqui para o Rio Grande do Norte, ser trazido aqui para o estado, recambiado? Foi feita a transferência dele, foi deferida a transferência dele para um presídio militar em Salvador. Está em Salvador mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta, que vocês tiveram esse contato, obviamente, durante essa audiência de custódia. Qual é a situação de Wendel, como pessoa fisicamente, diante dessa prisão? A gente viu que ele gravou um vídeo antes de chegar, aliás, à delegacia, depois de sair do posto da PRF, ele estava chorando dentro do carro. A situação física dele, depois que vocês tiveram esse contato, o que vocês podem trazer para a gente em relação a isso? Ele está muito abatido, principalmente pela injustiça de não ter cometido um delito e ter sido acusado de forma tão terrível assim, né? Terrível pelas consequências, que na verdade tudo que se acontece no mundo jurídico normal é diferente com o Wendel. Uma pessoa presa por porte ilegal de arma normalmente não fica presa, né? E ele está numa condição em que ainda estava num presídio comum. Ontem que o juiz deferiu na audiência de custódia essa transferência dele para um presídio militar que fica em Salvador, e ele estava bem abatido, realmente muito abatido. Eu vou fazer outra pergunta aqui para a gente encerrar, doutora Patrícia e doutor João, e vocês fiquem à vontade, doutora Patrícia, você responder, até o doutor João mesmo aqui para a gente fechar nessa participação de vocês, que é muito importante. Sempre estão falando nas redes sociais, principalmente a família, a equipe, como eles colocam mesmo lá nas plataformas digitais, em relação a uma possível perseguição política. A defesa trabalha também nesse sentido? Veja bem, Analson, nesse momento, a defesa pode considerar, nós consideramos todas as possibilidades diante da ilegalidade dessa prisão de Wendel. É uma situação jamais já vista. É algo que está sendo noticiado em todo o território nacional. Então,
considerando essa atuação do Ministério Público do Rio Grande do Norte no estado da Bahia e atrelado a essa atuação política de Wendel, nós também podemos considerar que possa existir, como nós popularmente dizemos no direito, a atuação de bastidores. Quero agradecer, tá aí, você que está ligando, tá na Hora RN agora, às 6 horas e 41 minutos. A gente está falando com o Dr. João Antônio Dias e a doutora Patrícia Vasconcelos, que gentilmente aceitaram participar aqui do Tá na Hora RN, trazendo informações sobre esse caso aí da prisão de Wendel Lagartixa na condição de defesa de Wendel, né? Doutor João, muito obrigado. Doutora Patrícia também, tenha uma ótima noite para vocês e a gente está aqui à disposição, tá bom? Boa noite, Ana Alisson. Boa noite a todos os telespectadores da TV Ponta Negra. Obrigada. Tá bem, tá aí, ó. A gente trouxe agora a participação, agora são 6h42, o reloginho já muda aqui sobre esse caso, sobre essa prisão de Wendel, que a defesa considera que foi ilegal e continua trabalhando e a gente continua acompanhando também aqui no Tá na Hora RN na TV Ponta Negra, tá?